Agora, notícias internacionais. Israel deve colocar em prática um plano para a ocupação total da faixa de Gaza. Uma reunião foi marcada para esta terça-feira para o anúncio da medida. E segundo o primeiro-ministro israelense, é necessário concluir a derrota do inimigo e garantir que a faixa de Gaza não represente mais uma ameaça para Israel. A imprensa israelense aponta que, sob as ordens de Benjamin Netanyahu, o exército vai invadir áreas onde provavelmente estão escondidos os sequestrados. A iniciativa vem depois do Hamas divulgar imagens de um dos reféns em condições desumanas e extremamente magro. Os sequestrados foram levados de Israel durante a invasão dos terroristas em outubro de 2023. E o ministro da Defesa israelense afirmou que vai apresentar um plano para derrotar o Hamas. Durante uma visita a tropas israelenses, Israel Katz disse que a derrota dos terroristas, juntamente com a criação de condições para o retorno dos reféns, são os principais objetivos da guerra. Segundo o ministro, é preciso tomar todas as ações necessárias para alcançar esses objetivos. E quem chega para fazer uma análise é o Felipe Vidal, que é professor de Relações Internacionais do Cefet, Rio de Janeiro. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Olha, fazia tempo que você não aparecia com a gente, Felipe. Fiquei contente, viu, de contar com a sua análise hoje. Olha, é um momento bem delicado, né, desse conflito no Oriente Médio. Como você avalia, né, que devem ser as ações de Israel a partir desse momento? Olha, Kelly, eu acho que Israel deve manter mais ou menos aquilo que ele já vinha fazendo até agora, né? O governo israelense vinha tratando o tema de maneira bastante turbulenta, né? Um grande vai e volta várias vezes, de acordo com essa reação internacional em relação ao tema, principalmente, né? Recentemente a gente teve essa situação humanitária mais grave, né? E que tem refletido agora também nos reféns israelenses. Eu acredito que tenha sido uma forma também de demonstrar como que o povo em Gaza, né, o povo palestino em Gaza, tem sentido, né, os efeitos dessa guerra. A gente vale lembrar, né, que já tem quase 2 centenas, né, 170 e tantos falecidos em Gaza por desnutrição, por inanição. Então, isso no último mês. Então, assim, essa situação tem soado muito mal para o mundo em relação a Israel. Israel tem sido muito questionado por grupos ativistas, né, em relação a direitos humanos ao redor do mundo, mas não só. Grandes potências internacionais e organismos internacionais também atentos em relação a isso. Muito por isso, né, o Hamas fez essa divulgação de imagens aos reféns israelenses. Isso tem soado muito mal também internamente a Israel, e o Netanyahu se vê pressionado, né, como desde o início da guerra, a tomar medidas que reforcem a sua importância no governo nesse sentido. Ele resolve, né, dar um ultimato, uma espécie de ultimato, né, um checkmate, ameaçando invadir totalmente o território em Gaza, o que a gente duvidaria se fosse um tempo atrás, porque é algo quase que impensável, né? Mas, ultimamente, os avanços israelenses naquela região têm demonstrado que os limites são bastante subjetivos, né? Digamos que Israel não tem enxergado muitas limitações em atuar naquela região da maneira que acha que bem entende, né? Então, essa tomada de Gaza, para alguns veículos de mídia médio-orientais, principalmente aqueles que, em geral, são mais críticos a Israel, dizem, inclusive, que já foi tomada e que seria questão de tempo, na verdade, caso a Palestina ou esse espantalho criado, né, dentro da figura do Hamas não tomasse alguma ação de recuo, principalmente em relação aos reféns israelenses, que continuam a ser um discurso fiador, né, da manutenção da guerra. Bom, e no meio disso tudo, viu, Felipe, o governo israelense anunciou que vai permitir a entrada gradual e controlada de mercadorias em Gaza por meio de comerciantes locais. A agência militar israelense, que coordena a ajuda humanitária, disse que o mecanismo foi aprovado pelo gabinete para expandir o alcance do apoio, permitindo a entrada de suprimentos por meio do setor privado. Entre os produtos aprovados estão alimentos básicos, comida para bebês,
frutas, vegetais e produtos de higiene. A declaração acrescenta que, além de aumentar o volume de ajuda na faixa de Gaza, a ação também reduz a dependência da ONU e de organizações internacionais. Mas, Felipe, não foi revelado como é que a operação vai funcionar. Mais uma vez, né, como eu falei, essas ações elas são uma grande resposta a essa queda na imagem de Israel, né, essas críticas elevadas em relação a Israel por causa das violações de direitos humanos, especialmente conectadas à falta de alimentação ao povo palestino, né? Então, apesar das medidas militares, ou até ao contrário das medidas militares de invasão, de ocupação, de maior tensionamento do conflito, ainda que haja, né, um cessar-fogo em vigor, a grande questão é que as questões humanitárias atacando, né, os noticiários internacionais e também a visão, por que não, né, tanto de grandes autoridades quanto de organismos internacionais e organismos de ativismo internacional que também influenciam diretamente, né, na formação do pensamento de populações mais regionais, né, não tão conectadas com a constitucional dos seus países. Mas em contraponto a isso, né, como eu falava, há essas medidas ou pelo menos os anúncios dessas medidas de entrada alimentar, né, de ajuda agora através de comerciantes locais ao povo israelense, se é que a gente pode chamar isso exatamente de ajuda, né, talvez seja um arrefecimento a essa pressão que vem acontecendo há muito tempo também, não só e Israel alega também, né, que alguns caminhões cisterna foram recentemente liberados para a entrada na Palestina, inclusive via Israel, para fornecer energia para especialmente hospitais e padarias, que um tipo de comércio local extremamente para a manutenção dessa coisa vem morrendo por nutrição, né, por desnutrição. Então, eu acredito que todas essas respostas vão no caminho de tentar melhorar a imagem de Israel, tentar de alguma forma a imagem de Israel para continuar validando a manutenção desse conflito, né? Entendamos ele como razoável ou não, a grande questão é que a manutenção dele fica também aliada, fica também condicionada em certo grau a essa chancela internacional, né? Vale lembrar que Israel só consegue manter o conflito uma vez que os Estados Unidos mantenham o apoio. E se o governo norte-americano começar a sofrer uma pressão muito forte das suas próprias bases nacionais por causa dessas violações de direitos humanos provocadas por Israel, a gente pode ter uma mudança muito grande no cenário do conflito, né, prejudicando essa imagem do Netanyahu como uma liderança forte e necessária à manutenção dessa segurança dentro do Estado israelense.